Olá, segundo ano! Prontos para mais uma aula de ciências? Nossa aula de hoje é a aula 17. E sobre o que nós vamos falar? Isso mesmo! Nós vamos falar hoje sobre a água. A Aqua me deixou com essa responsabilidade de contar tudo sobre ela para vocês. A água, ela na verdade é essencial para a nossa existência. É essencial para a nossa existência. Como dizem, a água é vida, é a fonte da vida. E vale lembrar que o nosso planeta tem cerca de 71% de água na superfície. É muita coisa, né? Mas a gente precisa cuidar dela. Mas eu quero saber o seguinte: será que nós encontramos essa água em vários ambientes que nós temos no planeta com o mesmo formato? Será que elas se apresentam da mesma forma? Observem as imagens que temos aí. Todas elas têm água. Mas será que a água está sendo representada, que a água está na mesma forma? Vamos olhar. Temos a água do riacho, a água do lago, do oceano, dos icebergs, que também são chamadas de geleiras, a água das cachoeiras, dos jardins, do poço e do fundo do mar. E nas nuvens. Ops! Nuvens? Fique ligado na aula que você vai entender como isso acontece. Muito bem, voltando para as imagens. Podemos observar que em todas elas existe água, mas elas não estão com a mesma forma. Vejam bem, tem água nas nuvens, mas que não é da mesma forma que a da cachoeira. A água das geleiras também não está no mesmo formato que a água do lago. Por que será que isso acontece? A água na natureza, ela pode se apresentar de 3 formas. Ela pode estar líquida, pode estar sólida ou gasosa. Como vocês podem observar nessa primeira imagem, há a imagem da água no estado sólido. Quando ela está no estado sólido, ela possui uma forma. E essa forma pode ser encontrada em forma de gelo, em forma de iceberg, de neve e até de granizo. Já a água, quando está no estado líquido, como esta imagem aqui, olha bem, ela escorre. Ela não possui uma forma própria. Ela assume o formato do recipiente onde ela se encontra. Vocês sabiam que o estado líquido é encontrado na maior parte do planeta? Por quê? Porque é dessa forma que a água se apresenta nos rios, nos lagos, nos oceanos. E, além do mais, na utilidade do cotidiano, ou seja, na utilidade do nosso dia a dia. Nós usamos a água líquida para preparar alimentos, usamos a água limpa para a nossa higiene, para escovar os dentes, tomar banho. Usamos a água líquida para hidratar o corpo. Nós bebemos essa água, nós precisamos colocar água dentro do nosso corpo. Nós precisamos hidratá-lo? Muito bem. Agora, a água quando está no estado gasoso, aí ela muda completamente de figura. Ela se transforma em vapor, porque a água, quando está no estado gasoso, ela é invisível, não dá para ver. Porém, ela está presente na vida humana, principalmente no ar que nós respiramos. Mas nós conseguimos enxergar esse estado da água através do vapor, quando ela evapora, quando ela deixa de estar líquida
e passa a se transformar nesta fumacinha aqui. Então, quando nós vemos essas fumacinhas, nós chamamos de vapor, que é a água gasosa. Muito bem. Vocês sabiam que a água, ela tem características super interessantes e próprias? Por quê? Porque a água, ela não tem cor, ela não tem gosto e não tem cheiro. Então, veja bem essas 3 palavras bem esquisitas: incolor, insípida e inodora. Ai, 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 que palavras são essas? Reparem que todas elas têm um pedacinho aqui, ó, que é o in. Viram só? Incolor, insípida, inodora. E esse ele representa não, que não tem. Então, ela não tem cor, ela não tem gosto e ela não tem cheiro. Legal, né? Muito bem, essas são as características da água, essas 3 características. Muito bem, crianças, resolvi trazer a água nos 3 estados físicos que ela se apresenta, de acordo com o que nós usamos no nosso dia a dia, para vocês perceberem como a água está presente em tudo e como a gente às vezes percebe esses estados diferentes e nem se dá conta. Então, lembrando um pouquinho do que a gente falou, a água, quando está no estado líquido, ela não tem uma forma definida. Ela fica na forma do recipiente onde ela é colocada. Então, como por exemplo, ó, peguei a água e coloquei em 3 recipientes diferentes. A água continua no estado líquido, porém, em cada recipiente, ela ocupou de outra forma, de uma forma diferente, porque ela se adaptou ao recipiente que foi colocada. Porém, o estado dela, ó, continua o mesmo, estado líquido. Bom, o estado sólido já é diferente. O estado sólido, como nós vimos, a água ela já tem uma forma definida. São blocos de gelo. Olha só, como nós temos no nosso congelador, como vimos que é o caso da neve, dos icebergs, né, que são as geleiras, e do granizo, que é como se fossem vários cubinhos desse de gelo caindo. Os icebergs, na verdade, gente, são blocos de gelo grandes que se desprenderam da outra parte do bloco. E aí eles ficam vagando pelo oceano. E é um terror para os navegadores, porque se eles não prestarem atenção, é como se fosse uma muralha. E aí pode causar um acidente, como já aconteceu várias vezes. Então o iceberg ou a geleira são blocos de gelo que se desprendem, tá? E aí ficam vagando pelo oceano. Ainda falta um estado, né? O estado gasoso. Mas como eu vou mostrar para vocês o estado gasoso se eu disse que ele é invisível? Lembra? Pensa bem. Todo mundo aqui já tomou um banho bem quentinho, bem gostoso alguma vez, né? Já perceberam como é que fica o box quando a gente abre aquela água bem quentinha, bem gostosa? Ela faz um monte de bolhas e daquelas bolinhas formam o vapor, como naquela imagem que a gente viu da chaleira. Quando a mamãe vai cozinhar ou uma pessoa, um adulto, vai cozinhar e esquenta a água, sai um vapor daquela água, uma fumacinha. E é essa fumacinha que é a água no estado gasoso. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu esquentei bem a água e olha o que acontece. Vocês estão conseguindo ver uma fumacinha saindo? Pois é, ó! Uau, olha só! Então é esse vaporzinho
Estão vendo essa fumacinha? Essa fumacinha que faz, ó, a gente consegue perceber o vapor, que é o estado gasoso. Viram só? Muito bacana, mas para fazer essa experiência tem que ter um adulto, tá? Porque senão pode se queimar. Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou propor para vocês um desafio. Lembra que eu falei que a água também está presente nas nuvens? Muito bom, realmente. E sabe como é que isso acontece? É exatamente pelo vapor. O sol, ele esquenta a água dos rios, dos lagos, dos oceanos. E essa água, quando recebe o calor do sol, ela se transforma em vapor. E esse vapor vai subindo, subindo, subindo e formando as nuvens. Quando elas estão bem cheias, elas caem novamente na forma líquida, na forma de chuva. Vamos fazer uma experiência para ver como isso funciona? Olha só, eu vou pegar um recipiente aqui de vidro para vocês poderem enxergar. Vou pegar essa minha água bem quentinha. Vou colocar um corante nessa água só para vocês perceberem ela aqui, tá? Ó, vou botar pingar um corantezinho aqui. Ups. Ah, estava fechadinho, ó. Vou pingar um corante vermelhinho. Adoro experiências. Tá bom, né? Então, coloquei um corante para vocês perceberem que a água está bem aqui nesse recipiente, tá? Com isso, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro recipiente, sem nada dentro, ó. Vou pegar essa xícara, ó, tirei toda a água daqui de dentro, não tem nada. Coloco ele aqui no meio. Vou pegar um plástico filme que a gente usa na cozinha, ó, e vou fechar bem fechadinho, não pode deixar passar nenhum ar. Vocês vão adorar, olha só. Deixa bem fechadinho, não pode entrar nada aqui. Isso. Muito bem. Fechei. Tá? Deixa eu conferir, ó. Tá tudo bem fechadinho. E vou colocar... Vou tirar esse gelo daqui. Vou colocar um peso aqui para fazer a pressão, tá? Igual acontece na verdade, na realidade. Vamos esperar alguns minutos, ou talvez algumas horas, e vamos ver o que vai acontecer. Já eu te mostro. Então, crianças, voltei. Horas depois, muitas horas, a gente vai ver o resultado daquela experiência. Então, olha só, vou tirar o pratinho que eu tinha colocado. Vou chegar o pote, né, o recipiente bem pertinho de vocês. Vocês conseguem ver como o plástico está bem suadinho? Olha as bolhas que eu comentei com vocês, que acontece no box do nosso banheiro. É exatamente isso. A água, ela evapora, ela vira vapor e ela sobe. Só que aqui, quando ela sobe, ela encontra com esse filme, esse plástico que está cobrindo. Vamos ver o que aconteceu aqui dentro da xícara? Tirar o plástico. Tcharam! Lembra, colocamos o corante na água de baixo para diferenciar e vocês conseguirem ver que tinha água aqui dentro. Reparem, olha a xícara. Olha como a xícara
está cheia de bolinhas. Olha, foi a evaporação. Vamos ver o que aconteceu dentro dessa xícara. Olha aqui. Olha só. Lembra quando eu coloquei a xícara, não tinha nada? Como é que essa água veio parar aqui? Pois é assim que acontece na formação das nuvens. Recebe o calor, aqui no caso o plástico filme, a gente colocou água quente, o plástico filme continuou mantendo o calor, por isso demorou tanto tempo para funcionar. E aí, conforme a água foi evaporando, encostava, né? Ela subia e quando chegava lá no plástico, lá no alto, ela voltava para o estado líquido. Ó, e é assim que acontece com as nossas nuvens, formando a chuva. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Claro que não é muito, porque eu não deixei muito tempo assim. Mas quanto mais tempo vocês deixarem, ou se deixarem a luz do sol bater, mais rápido e mais água vocês vão conseguir. Espero que vocês tenham curtido essa experiência. Tentem fazer em casa com a ajuda do adulto. Um grande beijo e até a próxima aula de ciências.